Mas que bom que nós estamos adorando a Deus e você está aí conosco na adoração. Mas antes de nós começarmos a nossa meditação na palavra de Deus, eu vou convidar o Erivelto para estar orando pelas pessoas que contribuem para que essa obra continue, as pessoas que entregam seus dízimos, as suas ofertas, que Deus esteja abençoando a cada um deles agora e que o Senhor possa também usar a minha vida como instrumento nas suas mãos. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor tem permitido a gente estar aqui adorando, louvando o nome santo do Senhor. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, em meio a uma pandemia, Deus, que tem atingido tantas pessoas. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos suprido, Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor. Sabemos que não merecemos, mas é a bondade do Senhor conosco. Nos ajuda, Senhor Deus, nos abençoe a cada dia e que a gente possa, Senhor, ter um coração generoso para a obra do Senhor, Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que há muitas pessoas ainda, Deus, que precisam ouvir a palavra do Senhor, Deus, e é através das casas, das igrejas, dos templos abertos, Senhor Deus, que a palavra do Senhor é plantada em cada coração, é pregada, Senhor Deus, e para isso, Deus, tem custo, Senhor Deus, e graças à misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos abençoado, para a gente abençoar a obra do Senhor, Deus. Abençoe cada um que contribui com a obra do Senhor, que o Senhor tenha multiplicado a cada dia no celeiro de cada um, Senhor Deus. Amém. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando de uma porta de serviço, Senhor Deus, que o Senhor tenha abrindo essa porta para cada um, Senhor Deus, porque o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Pai, nesse momento, Senhor Deus, aonde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor Deus esteja abençoando o pastor, falando através da palavra, Senhor Deus, e preparando, Senhor Deus, através dos louvores que foi cantado aqui, preparar cada coração que nesse momento vai abrir a palavra do Senhor, Deus, que possa derrubar aquelas cadeias, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem muitas das vezes, Senhor Deus, não deixando a palavra penetrar nos corações, derruba tudo por terra, Senhor Deus, e que nesse momento, Senhor Deus, a palavra do Senhor, Deus, venha mudar e transformar cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor Deus. Nós somos felizes, nós somos contentes, Senhor Deus, porque o Senhor, em meio a tudo que está acontecendo, ainda permite nós adorar e ouvir a palavra do Senhor. Fala conosco nesse momento, Senhor Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos pregando uma série de mensagens no livro de Malaquias, e eu digo que esse livro é um livro atual, é um livro, eu diria, de uma aplicabilidade muito boa nos dias de hoje. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 1. Nós iremos ler do verso 6 ao 14. Nós já demos, o primeiro sermão foi uma visão panorâmica do texto, de todo o livro de Malaquias, os 4 capítulos. E falamos domingo passado e agora vamos continuar pensando nesse texto. Então, Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao 14, diz assim: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao disserem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele o atenderá? Pergunta ao Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tente apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia um fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Presta atenção nisso, irmãos.
Olha o texto, eu vou repetir. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos a meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanaram ao dizer que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe diante dessa leitura da palavra de Deus. Vejam, sempre que eu leio o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, que eu vejo ali o livramento do povo de Israel das mãos do faraó lá no Egito, me chama a atenção as palavras que o Senhor ordena a Moisés e Arão que dissesse a faraó. Em todos os momentos eles diziam mais ou menos assim: Faraó, deixa ir o meu povo para que me sirva. Irmãos, essa expressão que me sirva pode ser entendido como para que me preste culto ou para que me adore. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, nos afirma que antes de todas as coisas criadas, existia apenas Deus. Veja, irmãos, é alvo final de toda a criação, de toda. Irmãos, é adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, principalmente de nós humanos. Veja, é adorarmos a Deus. Irmãos, adorar o Senhor, eu diria que é a nossa missão. Quer dizer, inclui uma vida que agrade a Deus em tudo. Não é em partes, é em tudo. Na palavra de Deus, nós somos convidados a adorar o Senhor em um culto público com os demais irmãos. O salmista, lá no capítulo 122, verso 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No entanto, irmãos, nos tempos de Malaquias, as coisas começam a desandar. O povo já não tinha mais interesse no culto. Eles cumpriam apenas rituais. Quando você olha, você vai ver que eles cumpriam até as regras, mas faziam por fazer. Estavam afundando cada dia mais nos seus próprios pecados, distanciando de Deus. Cada dia mais longe de Deus. Quando você olha o texto, eles iam ao templo. De vez em quando ofereciam seus animais em sacrifícios a Deus, mas o coração estava longe. Nós falamos um pouco sobre isso domingo passado. Quer dizer, qual é o resultado de ir ao templo com o coração longe? Eles eram religiosos, mas sem relacionamento com Deus. Não tinha nenhum relacionamento com Deus. Irmãos, como as igrejas estão cheias de pessoas religiosas. Por isso que muitos ficam um tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e daqui a pouco estão todos distantes do Senhor, eram apenas religiosos. E nesse texto que lemos hoje, nós temos Deus advertindo o povo sobre o perigo que os levavam à religiosidade, um culto morto, falso, inútil. Vejamos, muitas vezes nós achamos que por estar em um culto, nós estamos adorando a Deus, mas muitas vezes o nosso relacionamento está longe, nós nos transformamos em religiosos e oferecemos a Deus um culto morto, falso, inútil. Eu diria, as músicas podem ser boas, a mensagem pode ser boa, outras coisas que possam estar acontecendo, o coral e tantas coisas mais podem ser boas, mas pode ser inútil.
Porque a nossa vida não é uma vida de relacionamento com Deus. E vejamos o que é que estavam levando: uma liderança sem compromisso com Deus e com a sua palavra. Vejamos, muitas vezes nós olhamos para os líderes e muitas vezes nós achamos, eu estava conversando esse dia com um amigo, não é só por pregar, irmãos, nós precisamos ter um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo novamente o verso 6 e 7. Olha o que esses dois textos diz: o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. E eu sou o pai, e onde está a honra que me é devida? Onde está a honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, líderes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? E o Senhor mesmo vai fazer a acusação. Trazem comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao disserem que a mesa do Senhor é desprezível. Vejamos Malaquias no verso 6. Ele relata acusações feitas por Deus à liderança. Vocês perguntam, perguntam ao Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Vejamos na escala mais simples da hierarquia humana, onde um filho ou um escravo, ou um empregado tem a obrigação de agir visando honrar o pai, o filho o pai, e você honrar o seu patrão ou o senhor, no caso quando eram escravos. Deus acusa os seus sacerdotes de não honrá-lo. Veja, irmãos, é uma acusação grave. Eles agiam de forma a desprezar o nome do Senhor. Quer dizer, embora todo o trabalho do sacerdote fosse feito para o Senhor, em nome do Senhor, Deus não está satisfeito. Muitas vezes fazemos coisas para o Senhor, em nome do Senhor, mas nós desonramos a Deus com as nossas vidas, no dia a dia, com o nosso agir, nos nossos negócios. Quando você olha, Deus não está satisfeito, porque eles agiam de forma rotineira, mecânica, sem qualquer prazer em servir ao Senhor. Não tinham prazer em servir a Deus. Olha o verso 7. Eles assim, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Veja, irmãos, Deus afirma que eles se apresentavam ao altar do Senhor com comida impura. Deus os acusa de afirmarem que a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, irmãos, eles viviam a religiosidade no seu nível mais alto, mas viviam a filosofia do tanto faz. Muitas vezes, irmãos, como nós fazemos: mas é para Deus. Mas é para Deus. Deus entende. Você já não ouviu isso? Ou você já não falou isso? Veja, eles não se preocupavam com o que faziam para o Senhor. A sua condição diante de Deus era decadente. Eles estavam apenas cumprindo a obrigação. Não demonstravam respeito, temor, nem mesmo amor ao Senhor e ao culto do Senhor. Não tinham amor por isso, não tinham compromisso com Deus e muito menos com a palavra. Irmãos, em uma cidade, eu quero contar essa ilustração que eu li, mas é interessante. Tem uma cidade que eles faziam encontro de jovens e adolescentes. E cada mês acontecia em uma igreja, num templo da cidade. E quando chegou no templo desse pastor, e lá tinha um grupo de coreografia que ia se apresentar. E quando colocaram o CD para tocar, o CD não rodava. Os irmãos que trabalham na técnica aí sabem que desespero que dá quando isso acontece. E como um irmão lá conhecia a música, ele foi ao teclado e começou a tocar a música.
E uma irmã que conhecia a música foi lá e fez um solo da música, e aquelas moças apresentaram. E quando terminou o culto, a hora que elas estavam saindo do templo, elas começaram a reclamar porque não receberam aplausos, porque ninguém a aplaudiu. Agora eu pergunto, irmãos, a quem elas estavam cultuando? A Deus ou a si mesmo? Se você vem aqui e faz algo para você receber aplauso de pessoas, você está fazendo para você e não para Deus. Minha preocupação é que as pessoas digam, mas como? Não é para o Senhor isso que eu estou fazendo. Veja, essas meninas cumpriam ritual, mas os seus corações estavam voltados para a fama, e não para glorificar e honrar a Deus. O nosso melhor aqui é para honrar ao Senhor, é para honrar o nosso Deus. Veja, os seus corações ali não estavam comprometidos com Deus, tampouco com a sua palavra. Irmãos, e essa realidade está muitas vezes presente na nossa vida. É algo que nós precisamos e devemos ser vigilantes. Precisamos estar atentos se não estamos usando as coisas desta forma. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, para nós não levarmos a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aqui em Malaquias, os sacerdotes eram líderes do culto de Israel. Eles deviam conhecer as Escrituras e como deveria também ser o culto, como o culto deveria acontecer. Mesmo assim, irmãos, não davam a mínima para as orientações da palavra de Deus. Eles desprezavam o culto, eles desprezavam o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos considerar que o culto é algo irrelevante. Não podemos. Eu vou lá no culto. Eu vou lá. Como algo irrelevante. Eu não tenho nada para fazer, eu vou lá à igreja. Não tem mais nada importante hoje, então eu vou para o culto. Eu não tenho nenhum passeio para fazer, então eu vou para o culto. Muitas vezes agimos dessa maneira. Nós não podemos considerar o culto ao Senhor como algo irrelevante. Irmãos, nós não podemos ignorar o fato que cultuar a Deus publicamente é uma ordem de Deus. Ele nos manda cultuar o Senhor. E esta é a razão, irmãos, de ainda nós estarmos vivos. Porque nós estamos cultuando ao Senhor. Muitas vezes você olha para a sua vida e você vai ver que Deus te livrou de tantas coisas para que você cultuasse ao Senhor. E temos que lembrar do nome do Senhor, adorá-lo, honrá-lo. Esta é a razão da nossa existência. Você não existe só para comprar, para comer, para beber, para não curtir a vida. Não, você existe para cultuar ao Senhor. Esta é a razão principal sua. Adorar a Deus. E adorar com a sua vida também. Não é apenas de lábios. Que talvez adoramos o Senhor de lábios e o nosso coração está longe do Senhor. Irmãos, por outro lado também, nós não podemos oferecer qualquer coisa para o Senhor no culto. Também não é assim. Eu não tenho, eu não faço, ofereço qualquer coisa. Irmãos, precisamos fazer tudo conforme a vontade de Deus e não a nossa. E veja, para um culto ser aceito ao Senhor, ele deve seguir os preceitos das Escrituras. E não como eu acho. Mas nós precisamos nos comprometer com Deus e com a sua palavra. Veja, uma outra maneira que estava acontecendo e que levava as pessoas para a religiosidade. Desculpas diversas para justificar o pecado. Você já justificou um pecado seu? Você já não achou uma forma de dizer que aconteceu isso por causa daquilo, por causa do irmão, por causa de outra coisa? Muitas vezes nós tentamos arrumar desculpa. Olha o verso 6. O filho honra o pai, que nós já lemos. O filho honra o pai e seu servo, seu senhor. E eu sou o pai, de onde está a honra que me é devida? Eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Não, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome?
trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Vejamos ainda, nos versos iniciais, né, nós somos informados que a liderança religiosa do povo está em pecado contra Deus. Mas ela não se dá conta disso. E Deus agora vem e os acusa. E é interessante que eles não reconhecem o pecado. Eles não reconhecem a falha. Agora eles exigem que Deus mostre o erro. Você já orou assim: Senhor, me mostre no que eu estou errado. Você quer que Deus mostre o seu pecado ainda, porque você nem lembrou, nem percebeu que estava pecando. Você quer que Deus escancare para você. Você não prestou atenção naquilo que você estava fazendo, vivendo de qualquer maneira. Questionam a palavra de Deus. Questionam. Nós questionamos Deus. E eles arrumam desculpa para justificar o seu erro. E veja, irmãos, a acusação aqui é feita. Eles não honram a Deus como Pai, não respeitam a Deus como Senhor, e profanam a mesa do Senhor, e mesmo assim não percebem isso. Não percebe. Vive de forma aleatória, sem agradar a Deus, e não percebe que aquele jeito que está fazendo, que está vivendo, não agrada a Deus. Olha, irmãos, ainda. Eles parecem, por exemplo, aqui, né, no texto, não aceitar a repreensão de Deus. Eles parecem não aceitar. Estavam com seus olhos fechados. Quando você olha, estão com o coração endurecido, porque eles dizem assim: de que maneira temos desprezado o seu nome? De que maneira te desonramos? Você lembra de Caim? Ele ofereceu a Deus um culto indigno de Deus. E ele foi repreendido. Mas em vez de mudar a vida, o que ele fez? Endureceu ainda mais o seu coração. Caim ofereceu um culto a Deus sem observar os preceitos, ou seja, ofereceu um sacrifício incruento, vamos dizer assim. Além disso, irmãos, Caim ofereceu um culto a Deus com um coração cheio de ódio, inveja. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, olha o que diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Veja, Caim ofereceu um culto a Deus, mesmo maquinando e praticando o mal. Irmãos, muitas vezes nós queremos oferecer a Deus, mas chegamos aqui com o nosso pensamento, muitas vezes, maquinando o mal. Ou muitas vezes praticando o mal, praticando coisas que não agradam a Deus. Mas viemos aqui e queremos oferecer um culto ao Senhor. E queremos que Ele se agrade disso. Caim foi oferecer. E Deus não se agradou. Caim tentou esconder o seu pecado, livrar da sua consequência. Um outro exemplo de Coré, Datã e Abirã. Eles foram mortos por oferecerem fogo estranho ao Senhor, lá em Números 16. Só você ler depois. Aí, você abre a Bíblia em Números 16 e leia esse texto. Meus queridos, ou o culto é bíblico, ou ele é anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Ou ele é bíblico, ou ele é maldito. E ofende a Deus. Ou o seu culto é bíblico, ou o seu culto é maldito. E ofende ao Senhor. É muito dura essa palavra, mas é assim que Deus olha. Ou você oferece um culto com a sua vida dentro dos preceitos da palavra de Deus, ou aquilo que você está oferecendo não está sendo aceito pelo Senhor. Culto, irmãos, não é show. Culto não é entretenimento das pessoas.
As pessoas querem show nos cultos e querem entretenimento. Isso não é culto. Isso é para agradar a preferência das pessoas. Eu não posso e você não pode oferecer um culto que agrade pessoas. É um culto que agrade a Deus. E por isso Deus estabelece princípios para o culto. Por isso nós não podemos transgredir esses princípios. É muito perigoso quando nós entramos nesse terreno. É o que nós temos visto nos últimos dias. Temos visto hoje, principalmente no nosso país e fora, apenas shows, entretenimento, e não um culto dentro dos parâmetros bíblicos que agradem a Deus. Às vezes, irmãos, a gente ouve pessoas falarem que estão na casa do Pai, né? E na casa do Pai a gente faz o que quiser, né? Não é assim, irmãos. Só se o pai for relapso. Muitas vezes, eu acho que você já falou para o seu filho, não, mas você está na casa do pai, você está na casa da mãe. Você não já falou isso para o seu filho? Quer dizer, fique à vontade, se sinta à vontade. Mas só se o pai for relapso, sem moral, sem compromisso com Cristo, que na casa dele pode fazer qualquer coisa. Porque o pai que nós temos, Deus, não aceita adoração de qualquer maneira. Ele é um pai e ele corrige, ele nos corrige naquilo que nós estivermos fazendo que não agrada. E sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Mas ele castiga os seus filhos. E qual é a finalidade do castigo, da disciplina, como fala em Hebreus? De nos tornarmos pessoas santificadas. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, é para que eles se tornem pessoas melhores. Você já não ouviu o seu pai dizer, ou o seu pai já não disse isso? Enquanto você morar nesta casa e eu for vivo, as coisas são do meu jeito aqui? Você já ouviu isso? Meus filhos já ouviram. Como pai, irmãos, não podemos ser relapso. Mas enquanto você morar aqui, quando você comer do meu feijão, quem manda aqui sou eu. Veja, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Você quer estar na casa do Pai, é do jeito dele, não é do seu jeito. Não adianta você querer arrumar desculpa para aquilo que você está fazendo. É da forma de Deus. Meus queridos, o nosso Pai Celestial espera, sabe o que de nós? Temor. Temor não é medo, é respeito. Eu reconheço quem é Deus, e eu vivo de forma para agradá-lo, para honrá-lo. Deus espera temor de nós. Deus espera o respeito, assim como Deus, como Pai, como Senhor. Ele espera de nós uma adoração santa. Então, não dá para nós inventarmos desculpas para os nossos pecados e ao mesmo tempo querer oferecer um culto a Deus. Não podemos. Temos que oferecer uma adoração santa. E isso vem do nosso temor a Deus, do nosso respeito ao Senhor. Irmãos, o terceiro motivo que levava as pessoas a viver uma vida de religiosidade é que os adoradores de corações impuros, né, são rejeitados. Olha o verso 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Olha que texto, irmãos. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Eu ia até fazer uma ilustração, mas eu esqueci. Um relógio em casa, tudo quebrado. Eu ia trazer para mostrar para você. Tudo quebrado assim. Eu ia perguntar, se eu desse para você no dia do seu aniversário, o que você pensaria de mim? Vamos para o verso 9. E agora, sacerdotes, tente apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele o atenderá?
Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Vejam, nas acusações que faz, Deus deixa claro que as práticas são pecaminosas na hora do culto, mas ninguém se importa. Não vem mal algum. Não tem problema. Veja, irmãos, o culto judaico exigia sacrifício de animais e derramamento de sangue. Quer dizer, o cordeiro deveria ser macho de até 1 ano de idade, sem qualquer tipo de defeito. Mas eles estavam oferecendo a Deus qualquer coisa. Quer dizer, não cultuavam do jeito de Deus. Veja, a comparação aqui é bem clara. Se alguém te oferece um animal doente, com um defeito, como presente, você aceitaria sem reclamar? Isso não seria considerado uma falta de consideração com você? Se no dia do seu aniversário eu chegasse, eu trouxe um presente para você, trouxe um relógio, só que ele está quebrado, não funciona, talvez tenha que arrumar, está tudo ralado. O que você pensaria de mim? O que Deus está pensando daquilo que você tem ofertado ao Senhor? Daquilo que você tem trazido no culto? Daquilo que você tem oferecido a Deus? O que Deus tem pensado de você? Irmãos, ironicamente, aqui, Deus diz, façam essas ofertas e orem a Deus para que os atenda. Será que Ele o atenderá com um culto ruim como esse? Será que, da forma que vocês estão fazendo, Deus vai atender você? Deus vai trazer uma resposta? Meus irmãos, Deus está deixando bem claro que se não levamos o culto a sério, por que nós esperamos que Deus nos abençoe? Por que nós esperamos que Deus nos ajude em tempos de dificuldade? Se você não é capaz de oferecer um culto de uma vida santa, coerente com os preceitos bíblicos, fazendo aquilo que as Escrituras dizem que você tem que fazer para ser um adorador, que agrade a Deus, por que é que Deus tem que vir ao seu encontro? A pergunta é essa. Deus está perguntando, por que que eu tenho que atender às suas orações? É algo, irmãos, para nos deixar assim, eu diria, preocupados. Nós temos que pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Se não somos capazes de dar a Ele o nosso melhor, por que que Ele tem que nos dar o melhor? Se nós não somos capazes de nos dar inteiramente ao Senhor, por que queremos tudo dEle? Olha o verso 9, por favor. Está com sua Bíblia aberta? Olha o que diz. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, afirma que Deus não atende quem não o leva a sério. Deus não atende. E Deus vai dizer, é melhor fechar o templo. Melhor que feche as portas do templo. Quer dizer, se você não vai cultuá-lo do jeito certo, vamos fechar a porta do templo. Se a sua vida não vai ser santificada pela Sagrada Escritura, é melhor fechar o templo. Se você não está disposto a dar o culto, a prioridade, a importância que Deus merece, é melhor não vir. É isso que o texto está dizendo. Se você quer oferecer qualquer coisa, não venha. Mas muitas vezes a gente vê brincadeiras com Deus, brincando. Olha o verso 10. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Veja, nós descobrimos que Deus não receberá qualquer
coisa, se você está querendo oferecer ao Senhor qualquer coisa, Deus não vai receber como adoração, como culto. Eu poderia dizer que Ele não vai receber um culto mal feito. Ele não vai receber. Uma adoração inútil, muitas vezes uma adoração pecaminosa, voltada para a alegria e não para a alegria de Deus, Deus não aceita. Talvez nós estamos preocupados que as pessoas saiam dos templos, né, e digam, mas por que está assim? Não, nós temos que estar preocupados se é agradável a Deus. Irmãos, nós temos uma preocupação com a transmissão. Nós estamos tendo alguns travamentos. Nós devemos nos preocupar com isso, mas a nossa preocupação é que esse culto que está chegando até você seja um culto que agrada a Deus. Você vai reclamar que está travando, aí é problema seu. A nossa preocupação é que esse culto agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor. Que Ele se agrade daquilo que nós estamos fazendo aqui essa noite, para que chegue até você. E que você junto conosco agrade a Deus. Não seja coisa inútil. E sabe que nós encontramos aí, irmãos, nesse texto, gente cansada. Hoje que nós temos gente cansada de igreja. Vamos ler o verso 11 até o 14. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês os profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveriam aceitá-lo de suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo o rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Veja, irmãos, esse texto termina com Deus mostrando que fora do seu povo as pessoas os reconheciam. Irmãos, muitas vezes nós encontramos pessoas que talvez você olhe e questione, mas ela conhece a Deus, ela sabe o Deus que você serve, ela sabe que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, porém não o sirva. E você, que muitas vezes diz servir ao Senhor, os seus atos, a sua maneira, a sua forma de cultuar a Deus, de vir ao culto, não mostra que você serve a um Deus grande. Uma vez conversando com um casal, eu perguntei, vocês não foram à igreja? Ele disse, mas é que chegou visita bem na hora, convida ela para o culto, eu disse. E diga para ela, você chegou agora, mas eu tenho um culto que vai começar a tal hora e eu preciso estar lá. Quer ir comigo? Não posso, então vem depois. Vem outro dia então. Mas hoje eu tenho um culto. Muitas vezes a visita chega em nossa casa, mas hoje eu não posso. Não vai dar para ir no culto. Chegou alguém na minha casa. Ela olha para você, não deve ser importante o culto. Não deve ser importante a adoração, porque ele troca essa adoração pela minha visita. Ele troca o culto de adoração porque eu cheguei, não deve ser importante. Não deve ser bom. Veja, irmãos, muitas vezes a maneira que nós fazemos, muitas vezes demonstra que nós não reconhecemos esse Deus tão maravilhoso que Ele é, tão poderoso que Ele é. Que Ele é um grande rei, e que deve ser tratado à altura da sua condição de Deus, de rei e Senhor. Que não é nada para deixar para depois. A minha adoração é prioridade, não é para deixar para depois. Não é para deixar para domingo que vem, e no outro não. É adorar o Deus que eu falo que eu conheço. Então que faça como você disse que conhece.
Vejamos, no entanto, aqui as práticas da liderança e do povo era dizer que fazia algo para Deus, né? Mas o que ele diz aqui? Que canseira. Considerava o culto enfadonho. Será que o pastor vai falar muito hoje? Será que o culto vai terminar tarde hoje? Será que vai passar das 9? Cuidado, irmãos. Do começo ao fim, o culto tem que alegrar o nosso coração. E não nós estarmos preocupados com o horário, se ficou muito ou... Às vezes, estamos cansados de cultuar o Senhor. Pessoas cansadas. Vejam, mas o jeito de Deus não agradava a eles. O jeito que Deus queria o culto não agradava a eles. O jeito que muitas vezes Deus quer que nós façamos, muitas vezes nós achamos que não é bem isso. Aí nós queremos arrumar todas as desculpas. Tem que ser do jeito de Deus. E o texto nos mostra que eles zombavam do culto. Eles zombavam das celebrações. Eles mentiam. Prometiam que ia servir ao Senhor, mas não faziam do jeito bíblico. O Senhor diz assim, alguém tinha lá um animal perfeito, mas dava outro no lugar. Vejam, muitas vezes nós incorremos nesse risco. Nós hoje, sabe, nós estamos vivendo uma era dos desigrejados. Você já viu isso? Dos desigrejados. Gente que achou que servia ao Senhor, mas que queria fazer isso à sua maneira e não à maneira de Deus. E o que eles arrumaram, eu não preciso de igreja. Eu não preciso que o culto seja do jeito, eu vou fazer do meu jeito. Eu não preciso. Enquanto o texto bíblico de Hebreus diz assim, olha, toma cuidado de vocês, parafraseando, né, que estão tão ausentes na casa de Deus. Não é tempo para isso. Mas as pessoas cansadas. Alguns estão cansados de Deus. Cansaram de Deus. Trocam as verdades bíblicas por qualquer verdade humana. Trocam as verdades bíblicas por qualquer coisa que estão sendo dito. Eu tenho dito aos irmãos que ministram aqui, os nossos pregadores aí, leigos, né? Os irmãos que estão indo para o seminário, vocês precisam conhecer verdades bíblicas, teológicas, para que você não aceite qualquer coisa que é dito até dentro das faculdades teológicas. Irmãos, tem que ser do jeito de Deus, não nas maneiras que muitas vezes são inventadas, verdades humanas. Trocam os valores divinos pelos valores da sociedade. Paulo dizia que iam ensinar doutrinas de demônio, e tem muita coisa sendo ensinados assim hoje. E pessoas trocando os valores divinos por essas coisas, pelos seus interesses particulares. O culto não acontece do jeito de Deus, acontece do jeito que eles querem para manobrar pessoas. Zombam dos que querem levar Deus a sério. Muitas vezes você, por ter uma vida certa, né, coerente, sabe que muitas vezes até o seu irmão, que talvez esteja aí sentado do seu lado, ou na sua casa, diz assim, você é o santo. Você é o santo. Você quer ser santo demais. Não é santo demais, irmãos. É ser do jeito que Deus quer que nós sejamos, que as coisas aconteçam. Muitas vezes seremos zombados por ser coerentes com a Bíblia. Eu dizia para o Guilherme isso ontem, de um post que minha filha viu e me mandou. Eu disse, olha, nós estamos ficando, assim, únicos. Daqui um dia podemos ser perseguidos simplesmente por manter coerência bíblica. Pessoas estão trocando todas essas coisas, zombam daquelas pessoas que querem levar Deus a sério, mentem, afirmam que amam o Senhor, mas não dando culto, nem o valor, irmãos, eu diria, nem para o culto
nem para a igreja do Senhor. Não dá o valor que Deus dá para o culto e para a igreja dele. Muitas vezes nós achamos que, não tem que ser assim não. Não tem problema. Dê o valor para a igreja que o Senhor deu. A palavra diz que Jesus morreu pela igreja. Como é que você faz de qualquer jeito? Como é que você quer fazer da sua maneira, da sua forma? Como você quer? E quer oferecer a Deus um culto aceitável? Irmãos, nós precisamos amar a Deus, dar o valor que é devido ao culto e à igreja do Senhor, o mesmo valor que Deus dá. Quando não amamos a Deus, mentimos, falamos que amamos, mas o nosso culto não é de uma pessoa que ama a Deus. O nosso trabalho, aquilo que nós fazemos na igreja do Senhor, não é de uma pessoa que ama a Deus. Isso, irmãos, trazem a rejeição e a condenação de Deus sobre as suas vidas, se você fizer assim. Se nós fizermos assim, trazemos a rejeição e a condenação de Deus. Irmãos, a religiosidade, ela prejudica a adoração e traz condenação. Não dá para ser religioso, irmãos. Vamos ser pessoas que agradem a Deus, que amem o Senhor, que ofereçam um culto dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E somente em Cristo, irmãos, nós temos a condição de cultuar o Senhor. Somente em Cristo. Hebreus vai dizer que a adoração que ele recebe é daqueles que confessam o seu nome. Que Cristo seja realmente Senhor. Somente, irmãos, pela palavra nós cultuaremos do jeito que agrada a Deus. Somente pela palavra. Somente fazendo de acordo com a palavra é que nós podemos cultuar o Senhor do jeito que agrada a Deus. Entendemos, o compromisso com Deus e com a sua palavra são as bases para um culto verdadeiro. Se você saiu disso, não tem como. Não tem como. Então tomamos cuidado, irmãos, para nós não brincarmos de crente, para nós não brincarmos de religião. É a primeira coisa que eu falei, brincando de religião. Deus detesta religiosos, irmãos. Coloque isso na sua cabeça. Deus detesta religiosos. Deus detesta gente que diz amá-lo, mas não tem prazer em cultuá-lo. Diz que ama e está com a sua igreja, mas não fazem isso. Deus rejeita um culto falso. Se você não tem prazer em cultuar o Senhor, não tem prazer na igreja do Senhor, se não é balizado pela palavra, se você não vive isso, o seu culto é falso. Seu culto não é agradável a Deus. Sabe por quê, irmãos? Cristo é o nosso modelo. Cristo é o modelo para mim e para você. Nós precisamos de Jesus para sermos salvos. Você precisa de Jesus para ser salvo. Eu fui salvo por Cristo já. Já entreguei a minha vida a Cristo. Mas se você ainda não entregou, você precisa de Jesus para ser salvo. Nós precisamos dele para uma vida que agrade ao Senhor. Precisamos de Jesus para que a nossa vida possa realmente agradar a Deus. E que você, nesta noite, se você ainda não tem Cristo como um único Senhor e Salvador pessoal, você precisa dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Salvador. O meu Senhor, perdoa os meus pecados. Que o teu Santo Espírito possa morar em mim, como diz a tua palavra. E eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o Senhor com a minha vida. Eu quero cultuar o Senhor e quero oferecer ao Senhor um culto verdadeiro. Que Deus abençoe você nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você para estar aqui no próximo domingo. Nós vamos continuar aí entrando no capítulo 2. E que você possa adorar a Deus verdadeiramente. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo que temos, onde nós podemos meditar na tua palavra. Deus, muito obrigado
por esse tempo, Senhor, que podemos olhar para as Escrituras, aprender dela e que podemos moldar, ó Deus, as nossas vidas de tal maneira, Senhor, que os nossos cultos sejam aceitos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento de adoração. Eu quero pedir, Pai, que esta palavra, Senhor, entre no corações dos seus filhos. Entre no corações das pessoas que estão me ouvindo, Senhor. E que ela venha produzir uma mudança verdadeira, profunda, que o leve na tua direção. E que nós, cada um de nós, possamos oferecer ao Senhor um culto agradável a Ti, Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor. E se nesse momento há pessoas que estão entregando as suas vidas a Cristo, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor os visite com a presença Tua, Senhor, e que eles tenham a convicção da salvação através do Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, pela fé depositada nele. Pai querido, é no precioso nome de Jesus que eu oro agora. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoar você, que Deus possa ajudar você. Eu quero mandar um abraço aí para o Nelson Valadão, nosso irmão Nelson Valadão. Irmãos, ele congregou aqui alguns anos atrás, né? Que Deus esteja abençoando você, meu irmão, que Deus esteja ajudando você. A Ana Maria Carvalho, lá do Rio de Janeiro, acho que é parente aí da Liene, né? Que Deus esteja abençoando, ela está sempre conosco. Também a Josimeire Barbosa e o Ronaldo. Que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja ajudando você, cada um dos irmãos que está conosco ainda, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aí a sua família, que Deus esteja transformando a sua vida ainda mais, para que você sempre agrade ao Senhor nos seus cultos. Que Deus possa assim nos abençoar. Enquanto os irmãos do louvor vão chegando aqui à frente, para nós terminarmos com a última música da noite,